Sejam muito bem-vindos ao podcast 6h57. Aquela hora especial que você está pronto para passar o plantão e chega aquela bomba. Aqui nós vamos discutir o que você precisa saber para dominar o plantão e mesmo nessas horas ficar tranquilo e fazer o que é certo. Eu sou Juliana Rezende. Eu sou Victor Galvão. E o tema hoje é paciente chega alterando na emergência. DNV ou surto psicótico? E aí, doutor Victor? Primeiro de tudo, para a gente iniciar os trabalhos, o que é cada uma dessas coisas? Bom, são coisas assim bem diferentes, mas que eu quis trazer no mesmo momento para a gente poder discutir um pouquinho, porque apesar de ser muito diferente, é aquele paciente que chega assim causando, entendeu? Na emergência, é esse paciente aí que chega bem agitado, chega chamando muita atenção. Então eu quis trazer os dois juntos. O DNV é o distúrbio neurovegetativo, ou você pode usar um outro termo um pouco mais técnico, que é a síndrome de hiperventilação, que a gente vai ver por causa da fisiopatologia, o que é que causa, né? Assim, essa questão da síndrome da hiperventilação vai levar aos sintomas que classicamente a gente chama de DNV. E o surto psicótico já é mais uma doença psiquiátrica, né? Um problema psiquiátrico, né? Alguma doença neurometabólica, né? Que acomete o indivíduo, e ele vai ter sintomas um pouquinho diferentes do DNV. E está muito mais relacionado a delírio, lembrar que é delírio, diferente de delirium, né? Que o delírio a gente pode até dizer que tem um grau de psicose, tem alguma coisa de psicose no delirium, mas não é necessariamente um surto psicótico. Aí ele vai ter o delírio. O que é o delírio? É o paciente que chega contando uma história que ela pode ser plausível ou não, mas ela não tem pé nem cabeça. É o cara que chega dizendo que recebeu uma ligação do presidente para ajeitar a máscara dele durante a coletiva, entendeu? Uhum. Então, assim, não tem sentido isso. Então, esse é o delírio. É o paciente que vai apresentar também a alucinação. É o paciente que chega dizendo que está ouvindo vozes, que está vendo coisas. Esse é o paciente também que tem surto. Isso é uma característica do surto psicótico. É também um discurso desconexo e também a agitação. Então, dos pontos que se cruzam, o DNV e o surto psicótico, basicamente é a agitação, né? Porque o DNV, não necessariamente o paciente tem uma agitação propriamente dita, aquele paciente que chega combativo, não é necessariamente isso, mas é uma das coisas que podem estar juntas, mas é aquele paciente que chama atenção assim que chega, né? Sim. E a gente sabe que muita gente chama DNV de PT, né? O vulgo PT. E aí, o que é que o senhor acha disso? Eu acho isso um termo, assim, uma coisa ruim, sabe? Eu acho que é um termo extremamente pejorativo quando a gente chama de PT. E ainda tem aquela galera que fala, isso é um PT infectado, é um PT não sei o que, é um PT séptico, é um PT... Tem várias formas de PT. E eu acho que isso é extremamente pejorativo. Porque o paciente está sentindo alguma coisa, pô. Ele não foi para a emergência sem sentir nada, não. Ele não foi para a emergência. Ele, no fundo, como é uma doença que tem muito relação com ansiedade, pode ter relação com algum transtorno psiquiátrico, síndrome do pânico, que são doenças que são psicossomáticas, mas que, mesmo sendo da cabeça dele, existe. O paciente não está lá porque ele acha bonito estar lá, não. Ele quer chamar atenção, mas ele quer chamar atenção por uma razão de doença. Ele tem um problema, ele tem uma razão psicossomática, tem uma razão ali psiquiátrica, psicológica, que está fazendo ele sentir aquilo. E não é porque é da cabeça dele que não existe. Então ele está sentindo, ele sente desconforto. É um paciente que muitas vezes ele chega dizendo que não está conseguindo respirar direito. Eu me recordo de uma paciente que eu atendi há poucos meses atrás, agora nessa época de pandemia, e a paciente chegou com
a queixa dela, ela super taquipneica, e ela falava, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E se ela observasse minimamente, ela conseguia respirar, porque ela só falava porque ela estava conseguindo ventilar. Mas assim, na cabeça dele, ele está em sofrimento, porque ele não consegue respirar. Então o paciente não consegue respirar direito, é o paciente que sente dor torácica, é o paciente que chega com espasmo, aquele espasmo incomoda, é o paciente que chega com parestesia. Então, é um paciente que sente muito incômodo. E se você, ainda assim, acha que o paciente não sente incômodo, experimente hiperventilar você. Faça um teste agora, ou quando terminar aqui, quando terminar de escutar isso aqui, faça um teste. Comece a hiperventilar voluntariamente. Passa um tempo assim, o máximo que você conseguir ficar assim. Você vai ver que vai começar a formigar a sua mão, vai começar a formigar a sua boca. Você vai ver, vai começar a ter alterações visuais. Então imagina isso, você está voluntariamente fazendo isso e é incômodo. Imagina isso associado a um fato, um processo estressor, algum quadro que o paciente acha que está tendo uma doença grave, ele acha que está tendo alguma coisa. Então junta tudo isso aí para tu ver o que é que o paciente vai estar sentindo, né? Então, assim, eu acho horrível esse termo PT. Eu acho horrível. Eu particularmente uso o DNV, que é um termo mais técnico, mas também a gente pode usar a síndrome de hiperventilação, que na verdade é o que o paciente chega apresentando, né? Um quadro de hiperventilação. Tem um caso até interessante de uma... Não foi nem paciente, foi colega nossa mesmo, da faculdade. E ela dava entrada várias vezes na emergência com DNV, né? Assim, teoricamente com DNV. Depois começaram a pensar em síndrome do pânico e ela ficou sendo diagnosticada e o pessoal sempre tratava como PT e ela mesma dizia, eu vivo tendo PT. E aí, depois de um tempo, quando a gente passou na cadeira de cardio, ela fez um eletro por um acaso na cadeira, tipo, para experimentar e descobriu uma síndrome de Wolff-Parkinson-White. E assim, virou uma brincadeira eterna. Então, assim, às vezes a gente tem que pensar realmente que o paciente realmente pode estar sentindo, que o paciente está sentindo coisas físicas, sintomas físicos, né? Realmente, não é só coisa da cabeça dele, né? Isso é muito importante destacar, que é um diagnóstico de exclusão. Esse quadro, tanto do DNV como o surto psicótico, são diagnósticos de exclusão. Então, o paciente chega... você tem que excluir outras causas que estão levando a algum quadro de hiperventilação. O paciente chega com espasmo, aquele paciente clássico, né, que o pessoal às vezes já ouviu o pessoal chamar de a mão do T-Rex, né, com a mãozinha tortinha assim, ele tem espasmo na mão, ele tem chega hiperventilando, ele chega com palpitação muitas vezes, chega com dor torácica. Então, esse paciente aí, você tem que excluir outra causa, você tem que saber se o paciente ele não tem nenhuma doença pulmonar que está causando aquilo, você tem que saber se o paciente não tem nenhuma doença cardíaca, você sabe que o paciente pode estar infartando, o paciente pode ter usado alguma droga, o paciente pode ter N outras coisas, ele pode estar infectado, por isso que ele está taquipneico, ele pode estar fazendo acetacidose diabética, tem N outras possibilidades. Então, lógico que isso vai ser direcionado pelo exame clínico, né, pela anamnese, e você vai conduzir, você vai avaliar direitinho o que é que você vai precisar fazer a mais, né? Mas eu, particularmente, não nego um eletro para ninguém, né? Um eletro é um exame super rápido, um exame de baixíssimo custo, um exame que é inócuo para o paciente e que você saber interpretar ajuda bastante a você. Então, essa nossa colega mesmo, nos primeiros quadros, se tivessem feito um eletro nela, porque eu tenho certeza que ela chegava lá com um ataque cardíaco bem importante, provavelmente sentindo palpitação, e aí se tivessem rodado um eletro nela, tinham diagnosticado ela muito antes. Pois é. E aí, é muito comum a gente ver isso nos plantões? Assim, não existe um dado preciso de quanto é que chega de DNV, né? Até porque muitas vezes aquele paciente tem uma passagem muito rápida na emergência, né? Ele chega e daqui a pouco ele está mais tranquilo e vai embora. Então a gente não tem tantos dados assim, mas é muito comum. Todo plantão chega pelo menos um. Todo plantão chega pelo menos um. E não tem essa de, é porque é paciente particular, é porque é paciente é mais isso, paciente é aquilo, o paciente do SUS é isso e aquilo. Não, chega nos dois.
Do mesmo jeito que chega no particular, chega também nas emergências do SUS, chega a mesma quantidade de paciente que está tendo um DNV, né? Está tendo alguma coisa, mas é muito mais psicossomática. Uhum. E existem critérios assim que a gente possa diagnosticar? Chegou o DNV, vamos lá, vamos olhar e diagnosticar. Existem esses critérios? Não existe um score clínico para a gente colocar, uma tabelinha, para a gente ver o somatório de pontos e tudo isso, para a gente avaliar essa questão aí do DNV em si, não. Mas tem alguma pista assim que a gente possa fazer? Tem alguns dados clínicos que ajudam a gente. Por exemplo, um fator estressor, né? Um fator estressor prévio, claro, bem definido para o paciente. Por exemplo, muito comum, o pessoal chega de velório, né? Sim. Porque minha tia faleceu, porque minha mãe faleceu, meu pai faleceu, tudo isso. É muito comum chegar o pessoal do velório. É muito comum chegar também o pessoal quando recebe uma notícia relacionada aos filhos, né? Porque teve um acidente, ou briguei com meu filho, briguei com fulano, briguei com não sei quem, entendeu? Tem um fator estressor muito bem definido, que às vezes o paciente não fala, às vezes o paciente não refere logo de cara, né? Às vezes ele algum quadro, alguma situação que ele se sente tímido, que ele não se sente à vontade para falar logo no começo, mas existe algum familiar, existe alguma outra pessoa que chega junto que coloca, né? Tá muito estressada porque tá com prova para fazer na faculdade. Muito comum, muito comum. Epidemiologicamente também é mais comum em mulheres jovens, né? Mulheres até 40 anos. Mas não ache que é coisa de mulher, né? Muito homem chega com quadro de DNV. É mais comum em mulher, mas não é aquela coisa de mais comum, não. É muito próximo de 50%, 56% mais ou menos. Então, são dados ali que ajudam a gente, né? Também as manifestações clínicas, né? A parestesia, aquela contratura associada a um quadro de hiperventilação, de um paciente sem comorbidade. Muito do exame clínico vai ajudar você ali, o que vai dar mais pista para você excluir outras patologias e você chegar no diagnóstico. E aí, qual seria o motivo desses sinais e sintomas? O porquê que acontecem esses sinais e sintomas nesses pacientes? Muito dos sintomas que aparecem é por causa da hiperventilação. Sim, então, sim. O paciente, ele involuntariamente, ele não é algo que ele quer fazer, que ele faz por vontade própria, por um quadro de ansiedade, por um quadro de pânico, por um quadro de... Às vezes tem alguma patologia associada, existem alguns estudos ali que procuram se existe uma sensibilidade a mais para algumas coisas, enfim. Mas basicamente é o paciente que hiperventila. Então o paciente faz taquipneia, né? Ele fica com uma frequência respiratória muito alta, sem que haja uma produção, uma demanda extra de CO2. Né? Por quê? Quando a gente faz exercício físico, a gente faz taquipneia e faz hiperventilação. Sim. Mas a gente não faz os sintomas e sinais do DNV. Né? Por quê? Porque quando a gente faz exercício físico, a gente tem um aumento da produção de CO2. Então, a gente aumenta a produção de CO2 e hiperventila para compensar isso aí, botando o CO2 para fora. Sim. No paciente com DNV, ele não tem esse aumento de produção de CO2. Então, ele vai hiperventilar por um quadro ansioso, e muitas vezes é comum ele ter aquela respiração suspirosa, né? O paciente está falando aqui com você e daqui a pouco ele... E aí ele volta à respiração normal, tudo, e daqui a pouco... Isso é um sinal também que ajuda a gente. Mas aí voltando, ele hiperventila, e aí ele aumenta muito o volume minuto dele. Logo, ele aumentando muito o volume minuto dele, o que acontece? PCO2 baixa. Na hora que tem uma diminuição do PCO2, a gente vai ter alcalose. Na hora que a gente faz alcalose, a gente vai ter alteração de hemodinâmica, né, relacionada à alcalose, relacionada à diminuição da PCO2 também. Então a gente pode ter cefaleia por causa da PCO2 baixa, né? Tem também um componente de cefaleia tensional relacionado ao estresse. A gente vai ter as parestesias e os espasmos, principalmente nas mãos do paciente. Alguns pacientes podem ter também nos pés, eles ficam com fraqueza muscular, também relacionada à alcalose. Então é aquele paciente que chega com contratura nas mãos e na cadeira de rodas, com taquipneia e dizendo que está com falta de ar. Né? Ele tem essa percepção aí
de que ele não consegue respirar. E o quadro é um quadro bem florido mesmo. Chega parecendo que realmente é um quadro bem exuberante, assim. Se você não tem muita experiência com um plantão, se tem, já viu, com certeza, esse quadro. Mas se não tem muita experiência, é comum. É comum e nas primeiras vezes você fica, meu Deus do céu, você fica com medo realmente, porque é um quadro realmente exuberante. É um quadro, é um paciente que chama muita atenção, né? Porque ele chega causando ali até já na entrada, né? Ele chega na entrada lá, já desesperado, porque ele tá sentindo muito desconforto. Então ele chega na entrada desesperado, pega a cadeira de roda, o maqueiro entra correndo, assim, então é uma coisa que chama muita atenção. Mas assim, basicamente porque ele está hiperventilando, né? Por ele hiperventilar, ele faz todas as manifestações desse quadro. Inclusive, já vi paciente que teve internamento em UTI por causa de síndrome de hiperventilação. A paciente chegou, no meu plantão ela chegou, já era a segunda vez que ela vinha com um relato de internamento prévio em UTI por hiperventilação. E a gente pegou uma gaso nela, obviamente ela estava com alcalose, né? Alcalose respiratória. Sim. Ela tinha outros comemorativos que aí levaram até a gente solicitar a gaso, né? Tava muito taquipneica, tinha essa história aí, podia estar infectada, né? Tinha uma história de espineia antes e tudo. Mas aí solicitaram a gaso quando a gente viu lá a alcalose respiratória classicona, né? Então agora vamos tratar. Diga aí, como é que a gente trata? Bom, o tratamento é você, já que a doença acontece, né? O quadro, doença especificamente não, né? Porque se não, digamos que não for uma coisa recorrente e tudo, então, vamos dizer, o quadro clínico, essa situação clínica acontece porque o paciente hiperventila, a gente trata como? Resolvendo a hiperventilação. E como é que a gente vai resolver a hiperventilação? Vai alisar a cabeça do paciente, se acalma. Às vezes funciona, né? Então, você pode estar em um ambiente mais tranquilo, falar para ele se acalmar, orientar que o que ele está sentindo não é um AVC. Muito comum o paciente, eu estou com a mão está formigando, estou tendo um AVC. Ou doutor Asca, eu estou tendo um infarto. Não é um AVC, não é um infarto, não é não é nada grave, você não está morrendo. Explicar, orientar direitinho o paciente, ele já começa a ficar mais tranquilo. É um dos primeiros passos, você bota ele num ambiente tranquilo, diminui o fator estressor do ambiente, orienta que ele não está sentindo, que o que ele está sentindo não é um quadro grave, não é um quadro fatal, não é um quadro que tem risco de morte, né? Conversa direitinho. E você pode também fazer exercício de respiração. Sim. Você pede para o paciente botar uma mão no tórax e uma mão aqui no abdômen, né? Em epigastro. E aí você pede para ele respirar. Esses pacientes eles vão tender a respirar mais com o tórax. Então ele vai estar, quando ele respirar, a mão do tórax vai subir mais do que a do diafragma. E aí você vai orientar para ele fazer o seguinte: você tem que respirar que a mão do diafragma suba mais do que a do tórax. E aí você orienta para ele fazer isso para a mão do diafragma ficar oscilando na hora que ele respira. Quando ele começar a fazer essas respirações, ele vai começar a se tranquilizar e vai começar a melhorar também a sintomatologia. Então você pode fazer esse treino de respiração. Inclusive isso aí você pode orientar para o paciente fazer em casa quando ele tiver um quadro novo. Se ele tiver novamente algum quadro de ansiedade, ele começar a sentir os sintomas, porque não é algo que começa do nada, é algo que vai aos pouquinhos aumentando, até chegar num nível muito assim, debilitante para o paciente, muito incômodo. E aí ele vai, né, como ele vai aumentando, você pode orientar que no começo ele faça exercício de respiração já para começar a fazer essa respiração diafragmática para ir compensando o quadro. Então é uma outra possibilidade. Se ainda assim o paciente não melhora, você pode usar medicações ansiolíticas, né? Então você pode usar o famoso Rivotril, né? Então faz um benzodiazepínico para o paciente, dose pequena. Se o paciente não faz uso de benzodiazepínico, faz dose pequena. Se a pessoa for magrinha, 0,5, né? Não dá uma lapada logo de benzo, não. A não ser que você queira que o paciente durma, né? Se quer que o paciente, por exemplo, acontece, isso às vezes acontece. E eu não acho assim que é um absurdo a pessoa fazer isso, não. O paciente chegou de 2 horas da manhã e
você estava lá no plantão, está no seu horário, estava lá, o paciente chegou, o único paciente que tem, você vai lá, dá um benzodiazepínico, dá uma dose mais forte, ele dorme até de manhã e vai embora para casa, né? No outro dia de manhã. Então, assim, se você quiser que o paciente durma a noite inteira, beleza, aí você dá uma dose maior, se o paciente não faz uso. Mas às vezes o paciente já faz uso, tudo, então você pode, ele é menos sensível à droga, né? Ele é mais resistente à medicação, então você pode fazer uma dose já mais alta logo de cara. E aí você vai usar o benzodiazepínico que você tiver. Se você não tiver clonazepam, né, que é o Rivotril, você pode usar o diazepam, se for o que você tiver, o benzodiazepínico que você tiver. Ok, e o famoso surto? Todo paciente que chega agitando, que chega tocando terror, como a gente fala no plantão, ele está em surto? Não. Nem todo paciente agitado está em surto. Por quê? Às vezes o paciente ele pode estar agitado porque ele tem algum distúrbio metabólico. Ele pode estar infectado e está agitando. Ele pode estar com uma crise tireotóxica, né? E está agitando por causa disso. Ele pode estar com algum outro quadro clínico, né? Que leva a uma agitação psicomotora. Ele pode estar em delírio hiperativo. Pode ser o vozinho, sei lá, tá internado no andar por muito tempo e aí começa a tocar o terror, ficar muito agitado e é um vozinho mais rígido, por exemplo, mais forte, ou assim, tem características culturais até na forma do que o paciente reage, né? Então ele pode ter uma agitação por qualquer outro quadro e não necessariamente por causa de um surto psicótico, né? Então o surto psicótico ele também é um diagnóstico de exclusão, né? A gente precisa excluir outras possíveis causas de agitação. Como eu disse, o paciente com delírio, ele é uma espécie de quadro psicótico, né? A gente não bate o martelo assim, dizer que é uma psicose e tudo, mas é uma espécie, é parecido e ele cursa com agitação, ele cursa também com confusão mental, né? Uma desorientação no discurso e um déficit de atenção. Então a gente pode avaliar isso aí para a gente diferenciar se o paciente tem delírio ou se o paciente está com surto. Outro quadro também que pode chegar ao paciente muito agitado e com um quadro parecido com surto é o paciente que fez uso de droga, né? Então, o paciente fez uso de alguma droga, o paciente está com intoxicação por alguma droga que causa agitação, que causa alucinação, ele pode simular um surto psicótico e não necessariamente ser um surto, né? Ser a intoxicação por alguma droga. Então seria assim que eu poderia identificar com mais segurança ou tenho outras alternativas, outras coisas que eu possa fazer? A forma que a gente identifica, como a gente diferencia, é na avaliação clínica, né? Na história clínica do paciente. Então, o paciente que tem surto psicótico é o paciente que ele pode ter histórico de ter histórico familiar, histórico prévio de evento de algum surto psicótico, né? De ter algum quadro desse tipo. Avaliar se o paciente fez uso de algum medicamento, se o paciente tem algum quadro infeccioso, se o paciente tem algum outro sinal clínico que mostre para a gente uma doença de tireoide, por exemplo, né? Então, vai ser a anamnese e exame físico que vai ajudar a gente a diferenciar. A gente não achou nada que pode estar causando isso aí, é o paciente que faz surto psicótico. E epidemiologicamente também, a gente, do jeito que o DNV é mais comum em mulher, o surto é mais comum em homem. E todos eles ali, pessoal jovem, né, até 40 anos. Então, o paciente que chega loucão, geralmente é o homem, né? O surto, geralmente é o homem. Então, o paciente chega alucinando, é o paciente que chega com um relato de alucinação visual, pode ter ideação suicida, chega com um quadro de delírio, né? Esse paciente aí é o paciente que está surtando. Sim. E aí, como é que a gente vai tratar esse surto? Bom, esse paciente agitado que está surtando, a gente trata ele, tem que fazer medicação antipsicótica, né? O tratamento é com antipsicótico. Dependendo do que você tiver, é o que você vai usar, né? O que a gente tem mais disponível é o Aldol. Se o paciente tem um surto leve, né? Por exemplo, é aquele paciente que chegou, deu entrada na emergência, o paciente deu entrada na emergência por alguma razão, está lá e daqui a pouco você vê ele caminhando pelo corredor. É muito comum isso. A gente está lá no hospital, daqui a pouco passa o paciente andando no corredor, aquela cara de perdido que está procurando alguma coisa, e quando você... O que foi? Não, é porque eu estou procurando fulano, que ele... vou falar para ele não vir para cá, porque ele inventa uma história, né? Conta uma história sem pé nem cabeça. Então, esse paciente aí, provavelmente ele está
ele tá surtando, né? Tem alguma, se ele não tem nenhum outro motivo para estar causando essa alteração, né? Às vezes, por exemplo, o paciente quebrou o braço lá e daqui a pouco ele faz isso, né? Esse paciente aí você vai ver. Esse paciente é um paciente que a gente chama de um surto leve, né? É um paciente que ele não está tocando terror, ele não está oferecendo risco para a equipe. Então, nesse paciente a gente pode fazer medicação oral. A gente pode fazer um antipsicótico oral. Preferencialmente a gente vai usar um antipsicótico de segunda geração, né? Preferencialmente de segunda geração. E aí, como principal representante, a gente tem a risperidona, né? Acho que é um dos mais comuns, mas risperidona, olanzapina, quetiapina, eles são antipsicóticos de segunda geração. E aí você vai usar o que você tiver. Se tiver algum de segunda geração, beleza, né? Vai fazer oral, esses aí são orais, né? Eu nunca vi outra apresentação de administração deles. Eles são orais, então se você tiver um paciente que tolera a medicação oral, você vai fazer essa medicação. Lembrando que a quetiapina ele tem um efeito de sonolência, né? Tem um efeito de sedação, então preferencialmente você pode fazer à noite. Outra informação importante com relação ao antipsicótico é que ele tem um efeito ali na hora, mas ele não tem um efeito, o efeito ideal dele passa algum tempo. Sim. Então, quando você começar um antipsicótico desse aí, por exemplo, paciente que agita, você começou a quetiapina, ele não vai fazer o efeito imediato, né? Na hora ali, o paciente vai dormir, quando ele acordar, daqui a pouco ele pode estar agitado de novo. Então, com o passar dos dias, é que essa quetiapina aí, quando ele estiver tomando, é que vai... O nível basal, né? vai fazer um efeito melhor. E aí, no caso que a gente tem mais, é o Aldol, a gente vai fazer o Aldol e faz o Aldol do jeito que tiver. Se tiver comprimido, faz comprimido, se tiver IM, faz IM, paciência. É o que a gente tem. No paciente que está agitado, que está oferecendo risco à equipe, a gente tem que... E a ele mesmo. A gente tem que pensar na segurança primeiro. Então, a gente tem que manter um ambiente que o paciente não vá causar nenhum dano, né? Não tenha nada cortante, nada que ele possa usar como arma, né? A equipe tem que estar próxima da saída, então você não pode botar o paciente que está surtando na porta da sala vermelha, por exemplo. Você não pode botar, esse paciente tem que ficar num ambiente, tem que ficar num lugar distante, porque se esse paciente ficar na porta e ele der a louca nele, você não vai conseguir sair, né? A equipe não vai conseguir sair se ele oferecer risco para alguém. Então você tem que colocar ele, a porta, você tem que ficar, a porta tem que ficar longe dele e você tem que ficar entre ele e a porta e fazer a contenção, né? Eventualmente esse paciente vai precisar da contenção física e aí você vai ter que ter uma pessoa para cada membro para segurar, uma pessoa para cada braço, uma pessoa para cada perna e uma pessoa para a cabeça para conter esse paciente, amarra ele no leito e faz o Aldol IM, né? Aí a gente pode fazer o Aldol, a primeira dose pode fazer de 5 a 10 miligramas desse Aldol aí IM. Lembrando que quando a medicação iniciar o efeito, a contenção química, lembrar de tirar a contenção física, tá? Muitas vezes o pessoal termina deixando porque o paciente esmoreceu, né? Tá lá quietinho e o paciente fica com a contenção física, né? Então a gente tem que lembrar disso e ser um pouquinho mais humano nesses casos, né? Pois é. Tentar evitar essa contenção física. E às vezes a contenção fica até muito justa, né? Fica até muito justa, muito apertada e isso aí machuca o paciente, pode ter alguma lesão muscular, pode ter alguma lesão, às vezes até articular, né? Faz uma lesão mais grave porque apertaram muito, né? Então, tem que ter cuidado com isso aí. O paciente acalmou, afrouxa pelo menos a contenção, até ele ficar mais domado, e aí você pode ir tirando tudo, então ter parcimônia nisso aí. E falando em contenção química, quanto que de Aldol que eu posso fazer? Então, a primeira dose a gente faz ali de 5 a 10, né? Então você vai fazer de 1 a 2 ampolas, né? Aliás, a ampola tem 10, né? Então você vai fazer de meia a 1 ampola. Mas você pode fazer até 30 miligramas dia. É o que a literatura recomenda, é o que os estudos recomendam. Eles não recomendam passar de 30 miligramas dia. Mas o fabricante autoriza você fazer até 100. Então você pode fazer até 10 ampolas de Aldol no paciente. Agora, meu amigo, o paciente precisar de 10 ampolas de Aldol, tá brabo o negócio. Mas o fabricante autoriza até 100, mas a literatura não recomenda. É no máximo 30. Mas assim, a gente vê que tem uma segurança, já que existe esse gap aí de 30 a 100, né? Tem uma segurança aí, se necessário, talvez a gente passar um pouquinho, né? Fazer umas dosinhas a mais. Eu já vi paciente que fez bem mais do que 30 miligramas no dia. E não controlou. Não controlou.
Foi um negócio bem pancada mesmo. É. E assim, a gente sabe que o pessoal já tem em mente assim uma casadinha, né? Aldol e Fenergan. E aí, eu posso fazer... Tenho que fazer Aldol e Fenergan, ou eu posso fazer só o Aldol sozinho, sem a associação? Quando a gente faz uma dose num paciente para conter a agitação dele, por exemplo, o paciente está agitado e ele tem um relato, a equipe está relatando que ele não dorme nada de noite, que ele passa a noite alterando e tudo. Aí eu posso fazer o Aldol no momento que ele está agitado e deixo prescrito, por exemplo, a quetiapina para esse paciente, para fazer esse efeito mais duradouro, né? Para ter esse efeito mais a longo prazo, eu deixo, por exemplo, essa quetiapina, deixo uma risperidona. Se eu tiver um antipsicótico de segunda geração para esse paciente usar, eu não preciso fazer o Fenergan. Mas se eu não tiver, eu só tiver o Aldol e eu quero fazer esse antipsicótico aí regular, eu preciso fazer o Fenergan. Por quê? Ou o biperideno, né? O racional é você diminuir os efeitos extrapiramidais, que são efeitos adversos, principalmente dos antipsicóticos de primeira geração. A única diferença do antipsicótico de primeira geração para o de segunda geração, de forma bem básica, tem mais diferença do que isso, mas de forma bem básica, é que eles têm menos, os de segunda geração têm menos efeito extrapiramidal, né? Causa menos efeito adverso de síndrome extrapiramidal do que os de primeira geração. E aí o que é que o paciente vai ter? O paciente vai ter a catisia, por exemplo. Catisia é aquela agonia que dá, por exemplo, quando o paciente faz metoclopramida, né? Plasio. O plasio, né? O plasio, faz o plasio, aí ele pode ter a catisia, que é aquela agonia que dá, ou então quando faz dexametasona também, pode dar a catisia. Então, essa agonia que dá quando faz algumas medicações se chama catisia. Então, quando você faz Aldol no paciente, o paciente pode ter a catisia. O paciente pode ter também distonia, né? Ele vai ter movimentos, ele tem movimentos involuntários, né? Ele parece que está mais agitado, mas ele está se mexendo inquieto, e isso aí é a distonia. A catisia é uma agonia, ele não consegue ficar parado, ele não tem tantos movimentos assim, ele fica mais agitado, ele agita mais. Os pacientes do plasio dizem assim, uma vontade de sair, de tirar a roupa e sair correndo. Isso aí é a catisia. O paciente vai estar sentindo isso aí amarrado, então ele vai ficar agitadão lá, loucão. E assim, então você evita esses efeitos extrapiramidais e também parkinsonismo, né? Então o paciente, quando ele vai fazendo muito Aldol, ele vai ficando mais lentificado, né? Ele vai começando a ter parkinsonismo. Então isso aí você evita, principalmente quando você vai fazer por um período mais prolongado. Se você vai fazer de forma pontual, o paciente que está agitando, está naquela vez ali, você fez o Aldol, você não necessariamente precisa fazer o Fenergan. Não necessariamente, porque você vai fazer uma dose, então esses efeitos adversos aí não vai ter esse efeito de parkinsonismo a longo prazo. Existe a possibilidade do paciente fazer acatisia, existe a possibilidade do paciente fazer distonia, mas é um risco, você não tem necessidade de fazer para proteger como se estivesse fazendo todo dia. Mas você pode fazer o Fenergan também, porque ele vai ter um efeito de sonolência, né, causado pelos antihistamínicos também, então você ajuda, você faz uma associação, né? Do mesmo jeito que você pode fazer, por exemplo, um benzodiazepínico. Você pode fazer um antipsicótico com um benzodiazepínico. É uma possibilidade também do paciente estar muito agitado. Então você pode fazer o Aldol IM e aí faz um benzodiazepínico também junto e aí o paciente fica mais tranquilo. É uma possibilidade. É por isso que existe essa combinação aí, tanto para a gente proteger de efeito extrapiramidal, de síndrome extrapiramidal, como para a gente ter um efeito de controle da agitação melhor. E assim, depois de controlado todo o surto, de controlado tanto faz o DNV ou o surto psicótico mesmo, a gente conseguindo controlar, é importante fazer um acompanhamento, né? Então, fala um pouquinho sobre isso. Assim, é importante a gente fazer esse acompanhamento, principalmente nos pacientes que têm surto psicótico. Então, a gente identificou o paciente que tem um quadro de delírio, né? O paciente que disse que o presidente implantou um chip na cabeça dele e fica mandando mensagem para ele. Então, isso aí é um paciente que tem um delírio. Então, um paciente que chega com um delírio, a gente precisa mandar ele para o psiquiatra. Sim. O paciente que com quadro de alucinação, a principal alucinação que a gente vai ver é a alucinação auditiva. Então, a gente precisa mandar ele para o psiquiatra. O paciente que tem algum quadro desse assim que a gente caracterize mais como psiquiátrico, é importantíssimo que a gente mande ele para o psiquiatra para fazer esse acompanhamento. Nem sempre a gente vai ter disponível, se possível a gente conseguir uma avaliação durante um internamento, caso seja necessário, encaminhar, ou se o paciente é muito agitado, encaminhar para um serviço de psiquiatria de emergência. É o
é o ideal, nem sempre é o que a gente consegue. Então, é importante pelo menos que a gente encaminhe para que vá para o PSF, para o PSF fazer esse ajuste aí. Então, nesses pacientes que estão com surto psicótico, é importante o psiquiatra. No paciente que tem DNV, a gente vai precisar fazer a investigação sobre a recorrência, sobre qual foi o evento estressor. Eu, particularmente, recomendo muitas vezes o paciente procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, né, procurar um profissional que ele se sente mais à vontade para avaliar essa questão psicológica, né? Porque o DNV tem muito dessa questão, muita associação com síndrome do pânico, muita associação com Se é um transtorno de ansiedade. DNV de repetição, né? Se você tem um DNV de repetição, que não é pontual, como você falou, não está ligado a um evento estressor, provavelmente isso tá escondendo aí por trás um transtorno de ansiedade generalizado, uma síndrome do pânico. Pois é, às vezes um quadro depressivo. Então tem que investigar, principalmente nesses pacientes que têm mais eventos, né? Por exemplo, a paciente que eu vi que ia para UTI, né? Lembrei agora porque ela foi para UTI, por hipocalemia. Ela fez alcalose e hipocalemia. Chegava lá, dosava potássio estava em 3. Eu, inclusive, disse para ela, o potássio está assim porque você estava respirando muito, tá taquipneica, né? E ela foi a segunda vez para UTI. Nesse internamento, ela foi a segunda vez para UTI porque o potássio estava baixo. Então, essa paciente, obviamente, precisa de um acompanhamento, né? Essa paciente, obviamente, precisa de um acompanhamento, porque ela tá causando muito transtorno na vida dela, além do que esse quadro que ela está causando, que ela chega a fazer, está causando muito transtorno, gerando internamento no UTI, né? Então, vê como atrapalha a vida dela, né? Então, essa paciente precisa também de um acompanhamento. O paciente teve um evento pontual? Não, né? A gente pode orientar, fica ligado, se o evento estressou, tenta resolver, e aí a gente pode dar uma conversada para ver se o paciente chega numa conclusão de como é que ele pode resolver, né? Mas assim, não é muita função da gente como médico, a gente é muito preparado para isso aí, mas você pode tentar dar uma ajuda no paciente nisso aí, né? Fazer ele refletir o que está causando, e aí pode ser que ele não venha apresentar mais. Eu acho que outra coisa importante é se você trabalha num serviço, se você trabalha toda semana naquele serviço, você trabalha, sei lá, todo dia nesse serviço, procure saber se tem nesse serviço que você trabalha, no plantão ou próximo ao plantão, um médico psiquiatra que você possa indicar, para não só falar para o paciente assim, procure um psiquiatra, porque muitas vezes isso não acontece. O paciente sai dali, a família faz desdém daquele caso, e aí termina que o paciente não procura ajuda. E aí na outra semana, no seu plantãozinho, vai chegar o mesmo paciente com o mesmo DNV, com os mesmos sintomas. Então, assim, é importante, às vezes, você saber para onde mandar, para quem indicar esse paciente. Não é fazer uma panelinha, não, tá? É realmente saber para onde indicar. Às vezes, o paciente, às vezes, não tem orientação em relação a isso, e não vai procurar, gente, porque às vezes ele está realmente em transtorno de ansiedade, às vezes está numa crise depressiva, e se ele não tiver esse auxílio do médico, que está ali no plantão mesmo, que se a gente não auxiliar nesse caso, ele vai embora e vai se perder. Pois é, e é importante também a gente ressaltar que psiquiatra e psicólogo não é médico de doido, né? Pois é. Porque existe muito isso de que o paciente acha que não sou doido, para que eu preciso do psicólogo? Eu já escutei isso de um paciente que estava internado estava quase 6 meses internado, previamente rígido, tinha uma doença renal, entrou em diálise, não sei o que, aí internamento muito, muito prolongado, assim, super estressado, ele era até mal educado às vezes por causa disso, e aí eu cheguei para ele e falei, eu vou chamar o psicólogo. Ele fez, eu não sou doido, para que eu quero psicólogo? Então, assim, tem que orientar isso também, procura um psicólogo. E aí, às vezes, o paciente tem essa crença, né, de que é médico de doido. Então, ele precisa desse acompanhamento, que é o que vai fazer ele melhorar, né, ele não ficar dando essas entradas na emergência. Até porque, e assim, o paciente que surta, né, um paciente psicótico, ele vai precisar fazer medicação antipsicótica por um período prolongado. Então, ele precisa realmente desse acompanhamento. Boa. Exatamente. Então, hoje ficamos por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado.
É muito importante para a gente estar falando sobre isso, porque é um assunto recorrente. Muitos pacientes chegam na emergência realmente com surtos psicóticos, chegam na emergência com DNV. Então, assim, lembrar de nunca desdenhar desse paciente, nunca fazer cara feia, nunca tentar ser o mais até simpático possível nesse momento, que é um momento difícil para o paciente. Ele não está ali porque ele quer. Está ali porque ele precisa. Então, você tem que ser aquilo que ele precisa naquele momento. Então, um pouquinho de paciência, um pouquinho de amor no coração e tratem bem seus pacientes, que dá tudo certo. Hoje, a gente queria mandar um alô. O salve de hoje. A gente tá mandando um alôzinho aí no final de cada podcast. Hoje a gente queria mandar um alô pro nosso colega de plantão, Lorde Léo. Lorde Leonardo Salve de Cupertino. Pra Léo. Eu não sei nem se ele tá aí na live, mas assim, ele vai ter que assistir essa live depois. E aí, um abraço bem grande para ele e já a gente se encontra de novo. Léo tem uns casos aí de pacientes surtados que precisaram de um monte de medicamento. A gente sempre conversa nos refratários. plantões. A gente sempre conversa nos plantões. Ele sempre tem uma história. Eventualmente, tem esses pacientes psicóticos aí dando um trabalhinho para ele. Então, Leonardo de Cupertino, que provoca todos os nossos surtos e que recebe tantos surtos. Um abraço e um beijo. Valeu. Tchau, tchau. Esse podcast tem como objetivo a educação de profissionais médicos. Se você é paciente e está com dúvidas sobre alguma patologia, procure seu clínico.